Muito boa tarde para você que está aí ligado no programa Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, hoje ao vivo, encerrando a nossa semana temática do Nerd. A nossa Nerd Week, que já falou sobre séries, já falou sobre quadrinhos, já falou sobre literatura e escritores jovens, e hoje termina com a participação de um convidado mais do que especial. Antes de apresentar o nosso convidado, quero apresentar quem está apresentando o programa comigo aqui hoje, é o André Schilindwein. Boa tarde, André. Boa tarde, Henrique. Boa tarde especial para o nosso convidado e também para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que se você quiser participar agora ao vivo, mandando perguntas para o nosso convidado, você pode fazer isso através da nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, ou também pelo perfil do Henrique. Henrique Osmar Alegre Flores. Adiciona aí que eu já aceito as perguntas de vocês. E sem mais delongas, a gente vai apresentar o nosso convidado, que é filho de um piloto e de uma comissária de bordo, jornalista, professor, participa ativamente do podcast Nerdcast e é um dos escritores de ficção brasileiros mais conhecidos e importantes dessa nossa geração. Autor do best-seller A Batalha do Apocalipse e da aclamada série Filhos do Éden, que começou com Herdeiros de Atlântida e já está no segundo livro da trilogia, o recente Anjos da Morte. Ele está em turnê de autógrafos e palestras aqui por Santa Catarina e aceitou gentilmente vir ao nosso programa. O convidado especial de hoje, para encerrar a nossa Semana do Nerd, é o Eduardo Spor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí. Valeu pelo convite. Obrigado por ter aceitado. E para começar, Eduardo, como foi o processo de criação do teu livro mais conhecido até agora, que é o A Batalha do Apocalipse? Eu acho que foi mais longo, na verdade, porque eu comecei a pensar nele, eu acho que há muitos anos atrás, quando eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, desde muito tempo. Então, esse foi o processo de criação. Eu passei a pensar em histórias, passei a jogar RPG com os amigos meus, baseado nesse universo, né? E aí depois eu pensei, depois meu trabalho foi com vários amigos meus que criaram os personagens, que ajudaram a criar os personagens do livro. Meu trabalho foi, afinal, pegar todas essas histórias que estavam fragmentadas e juntar elas e criar um livro. Eu tentei escrever Batalha do Apocalipse várias vezes, por exemplo, em ordem cronológica, não funcionou. E aí, no final das contas, eu optei por fazer em flashbacks, né? Quem já leu sabe mais ou menos que é uma coisa mais estilo Highlander, aquele filme que tinha na década de 80, que é mais ou menos assim. Então foi a maneira que eu encontrei para fazer fechar a história. Entendi. Você trata principalmente de anjos e demônios no teu livro. Por que essa escolha? Na verdade, eu falo isso porque eu estudei numa escola católica e sempre vivi num ambiente, nesse ambiente da tradição hebraico-cristã. Então, sempre gostei disso, né? Mas eu sempre costumo falar que, na verdade, isso aí é apenas uma capa, uma pele, uma skin, né? Para aventura. Na verdade, meus livros são livros de fantasia. Não tem nada, assim, de religioso, são livros de fantasia. Eu sempre falo isso. Tudo que tem ali é ficção. E isso é mais ou menos uma história como poderia ser no mundo de ficção científica, poderia ser onde tivesse naves, poderia ser onde tivesse fantasia medieval. E eu só escolhi essa porque era uma temática que sempre me interessou. Entendo. Por tratar de um assunto sobre anjos e demônios, o teu livro já sofreu algum tipo de rejeição com o público? Com algum tipo de religião? Muito pelo contrário, na verdade. O meu livro me aproximou muito dos meus leitores religiosos, que eles conseguiram ler o livro e ver que, na verdade, é uma ficção, uma fantasia, que ele não vai, de maneira alguma, contra nada que... eu só pego elementos, né, para criar uma história fantástica, uma história de fantasia. E o legal é que eu fiquei muito feliz em ver que eles realmente entenderam, compreenderam isso e leem meus livros sem qualquer preconceito, né? Era nesse ponto até que eu queria chegar, porque para quem lê, passa a impressão que outras pessoas, principalmente religiosos, mais aficionados, ficariam temerosos, até porque você trata Deus de uma forma um pouco diferente da Bíblia, algo assim. Você tem a tua própria visão no livro, que é ficção, como você mesmo já disse. Isso. Mas, então, não teve essa rejeição por parte das pessoas mesmo, então? Não, absolutamente, assim. Eu acho que já tem, claro, você tem todo tipo de comentários, né? Os comentários negativos, nesse ponto, muito principalmente pelo preconceito, de pessoas que não leram. Quem leu o livro, quem leu meus livros entende isso perfeitamente pelo teor da história. E quem não leu, e aí tem o preconceito. Por exemplo, tem o preconceito até de pessoas, ateus também, que falam, o cara escreveu um livro religioso e tal, que não tem nada a ver.
Então, quer dizer, o preconceito é um problema, né? Independente do cara ser religioso, de ser ateu, de ser qualquer coisa, né? Agora, quando o cara lê, ele vê que é uma história de fantasia, como poderia ser, digamos, um Senhor dos Anéis, digamos assim, mas não, é uma pele, numa capa que trata desse universo de anjos, demônios, etc. Ah, entendo. Pra quem não conhece o livro, aqui eu pela rádio, infelizmente vocês não têm como ver, mas eu tô mostrando aqui pra TV. Esse é o primeiro livro que a gente tem falado, A Batalha do Apocalipse, que tem uma capa assim que eu acho sensacional, acho fantástica. Quem é que fez essa capa? Foi um cara, eu não conheço ele pessoalmente, é um alemão, o cara vive na Alemanha, mora na Alemanha. Eu encontrei essa capa na internet, por acaso, achei que tinha a ver com o livro, e quando eu fui, eu falei, eu queria usar essa capa, mas eu teria que pagar o artista e tal. E aí tinha um e-mailzinho dele, assim, pequenininho, aí eu falei, o cara nunca vai me responder. Escrevi para ele, o cara me respondeu, e hoje em dia ele faz as capas encomendadas dos meus livros, né? Antigamente, essa capa não é encomendada, essa capa eu encontrei. E é um artista alemão, chama Stefan Stolten. E que casou perfeitamente, né? Casou, claro. Nem se tivesse pedido para ele fazer uma capa, teria sido foi essa sensação que eu tive, né? Que eu tive, por isso que eu pedi, que eu gostei dessa imagem. Eduardo, como que é o processo de pesquisa para escrever teus livros, já que eles tratam de várias épocas diferentes da eu tento pesquisar sempre, né? A primeira fase da pesquisa é na internet, você vai lá e procura até na Wikipédia o que é, mas você não pode ficar só nisso. E depois você vai para a segunda fase da pesquisa, que é em livros. É importante você ler livros inteiros sobre a coisa. Não pode você ler um pedacinho do livro, não. É trabalhoso mesmo. Ser escritor não é moleza. As pessoas acham que é moleza, não é. E a terceira fase da pesquisa, se você puder, é até ir em nos locais onde se passam as coisas, tal, né? Aí você tem uma cena que se passa, digamos, em Roma, hoje em dia você pode ir em Londres, ou mesmo no Brasil, né? O meu segundo livro, que é o primeiro da série Filhos do Éden, que é o Herdeiro de Atlântida, você passa praticamente todo no Brasil. E fala das estradas brasileiras, que tem as viagens pelas estradas, região serrana do Rio e tal. E aí depois o próximo fala mais, vai para outros lugares do mundo, etc. Então é importante você também estar no lugar que você puder. Se você puder ir ao local para fazer pesquisa, vai te acrescentar muito. A própria Batalha do Apocalipse também é bem centrada no Brasil. Você escolheu o Brasil justamente por ser mais próximo, para você poder fazer essas viagens e conhecer os lugares? A Batalha tem uma parte do Brasil, né? E aí eu pesquisei bastante e tal. E tem outras partes que são fora do Brasil. Aí você fala, no passado, digamos assim, na Roma Antiga. Aí você vai falar assim, como é que você foi visitar a Roma Antiga? Mas eu fui, na verdade, eu estava até conversando isso outro dia com um amigo meu, que lá na Itália tem uma cidade que vocês devem conhecer chamada Pompeia, que ela foi coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio e hoje ela está inteira, foi tirada as cinzas, está inteira. Então, é uma cidade romana da época dos romanos. Então, é possível fazer pesquisa do passado hoje em dia, indo aos locais, é possível, né? Então, é legal também se fazer esse link, assim, tentar ir nos locais para pesquisar. Você tem um universo, você criou um universo, os teus personagens, um universo muito grande. Uhum. Como é que você faz para não entrar em contradição com esses teus personagens? Um livro desdiga o que o outro disse? Eu tento manter um roteiro, né? Mas porque como eu sempre joguei RPG, né? O cara que é o que dirige a sessão de RPG e tal, ele bem ou mal tem essa prática de criar mundos, criar universos, criar personagens, criar histórias e tal. É uma coisa que até as pessoas acham, pode ser uma coisa absurda, como é que ele consegue fazer isso? Mas eu consigo fazer isso porque eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Essa que é a diferença. Quando eu vejo, por exemplo, um cara, eu sou uma negação para desenhar. Quando eu vejo um amigo meu fazendo um desenho, eu falo, cara, que loucura. Como é que o cara consegue fazer? Eu não consigo fazer nada. Eu acho loucura, mas para ele é natural, porque ele é um cara que tem o talento e sempre fez isso. Mesma coisa comigo, eu sempre tive essa prática de jogar, de escrever, sempre escrevi muito, desde os 6 anos de idade, sempre escrevi, gostei de escrever contos e tal. Então, eu tenho essa prática. Então, para mim, não é tão difícil. Para mim, eu tenho... mas é claro que sim, que eu mantenho lá os meus arquivos, onde tem tudinho certo e tal. Às vezes, eu vou escrever um livro, leio os outros para ver se eu não contradisse. Tem esse cuidado. Você ainda lê a Batalha do Apocalipse, por exemplo? Eu não leio o livro inteiro, mas assim, eu leio se eu falo se tem uma parte que eu vou tirar uma dúvida, o que eu usei, o que eu não usei, aí eu consulto. Uma dúvida, o escritor tem as suas obras completas na cabeça? Por exemplo, eu preciso da cena em que o Abilon vai em tal lugar. Você sabe exatamente em que página isso tá, ou ainda você tem que dar uma procurada, aquela coisa? Não, em que página exatamente não, mas eu sei mais ou menos, chega lá, não é tão difícil, né? Você vai folheando o livro assim, mais ou menos, você sabe, mas eu não sei a página, mas eu tenho mais ou menos a noção de onde está aquilo na história, sim.
Um recado aqui pro pessoal, o computador resolveu parar de funcionar, então quem quiser mandar pergunta enquanto eu tento voltar ele a fazer, manda também mensagem pro meu celular, como já mandaram aqui também, no 9902-6815, 9902-6815. Pode mandar mensagem pro meu celular, que eu também leio a pergunta aqui. Esse cara é corajoso, falar o celular online, Pra pra todo mundo. Ossos do ofício. Tá certo. Mas aí, olha só, foi um sucesso estrondoso a Batalha do Apocalipse aqui no Brasil. Ele já foi publicado também em outros lugares do planeta, em outros países. Em que países ele está presente? Tá na Alemanha, né? Aliás, até se alguém que souber falar alemão aqui no Santa Catarina, tem uma galera que fala, tá disponível. Eu estava ontem na noite de autógrafos, o cara chegou, cara daqui que mora na Alemanha, chegou com um livro alemão. E falou, eu fui lá na Alemanha e comprei o livro e tô lendo, porque ele fala alemão, que na família dele, na colônia, né? Eu falei, olha que legal, cara. Você pode até, inclusive, ver o livro e me diz o que você achou do livro, porque eu não tenho como julgar a tradução, porque eu não falo alemão. Então, a Alemanha, né? Portugal, que também teve uma tradução para o português europeu. Qual que é o nome, por curiosidade, o nome em Portugal? A Batalha do Apocalipse mesmo. Aê! Em alemão ficou Armagedon, Der Krieg der Angel, não sei se eu falei certo. Agora, porque eu vou falar alemão num estado que muita gente fala, né? Que é a Batalha dos Anjos, Armagedon, e foi publicado também na Holanda, que foi o primeiro lugar que foi publicado. Sim. E provavelmente será em breve na Turquia. Que legal. A gente vai para um rápido intervalo, o papo aqui tá ótimo. A gente está recebendo o Eduardo Spor aqui, o escritor carioca, que está lançando o segundo livro da saga Filhos do Éden. Esse aqui, desculpa, ia pegando errado. O Anjos da Morte. Ele vai estar numa noite de autógrafos no Balneário Shopping, ali em Balneário, no projeto, agora me fugiu, a assessora que está aqui do lado vai ficar muito brava comigo. Me fugiu o nome do projeto, assessora. Palco Balneário. O Palco Balneário, me perdoa, assessora, desculpa mesmo. Ele vai estar a partir das 7h30. Quem quiser ir, por favor, vá. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta aqui pela rádio e pela TV Univale com o programa Viva Voz, encerrando a nossa Semana Nerd, recebendo um convidado mais do que especial, o Eduardo Spor, escritor carioca, que está aqui por Santa Catarina fazendo noites de autógrafos. Esteve ontem em Balneário, em Blumenau, hoje está em Balneário e amanhã Florianópolis, certo? Florianópolis, eu estive em Joinville, Blumenau, hoje Balneário e amanhã Florianópolis. Muita viagem, hein? Que bom, né? Que bom, é sinal de sucesso, né? Então, André, fazer uma pergunta? Eduardo, e quando você lançou a Batalha lá atrás, imaginou que hoje estaria com esse sucesso todo, já no terceiro livro, no segundo de uma nova série? Não, eu nunca imaginei, assim, e nem pensei, na verdade, que isso fosse acontecer. Eu costumo falar que, na verdade, o sucesso é sempre uma consequência do trabalho, né? Então, acho que, eu não sei se é muito legal ter o sucesso, mas eu não aconselho as pessoas que estão escrevendo e querem escrever pensando no sucesso. Eu acho que você tem que escrever pensando em fazer o melhor possível, correr atrás, mas não, eu vou ganhar dinheiro, vou ter sucesso, porque senão você tira o teu foco, o teu principal escrever o teu livro e correr atrás daquilo. Então, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque eu sempre tive focado, só completando o que ele falou, sempre tive focado em escrever os livros, né? Isso que é importante para mim. É que a gente recebeu uma mensagem aqui pro meu celular, uma pergunta, só que a pessoa não colocou o seu nome. Então, se quiser mandar uma nova pergunta, eu digo quem mandou a pergunta. É que se para a criação de um livro, você já tem a ideia de como ele vai ser pronta, ou você começa construindo personagens, depois vai para a história, como é que é o processo? Como é que eu começo? Eu tenho uma ideia assim. Na verdade, a série Filhos do Éden eu já sei como é que ela vai ser desde que eu acabei de escrever a Batalha do Apocalipse, né? Mas, na hora que eu começo a escrever um livro, antes de eu escrever o livro, para eu começar a escrever, eu faço um roteiro com cada capítulo detalhado, o que vai acontecer em cada capítulo, do começo do primeiro ao último capítulo. Para quê? Justamente para eu não me perder no meio da história. Literalmente, você tem um roteiro antes de escrever. Eu faço isso. Muitos autores que eu conheço, nacionais, também dizem que fazem assim. Eu já vi histórias de Stephen King e outros autores de fora que fazem a mesma coisa. Eu não sei se isso é unanimidade, né? Imagina que isso é só o meu método. Imagina que possa ter gente que acorde no meio da manhã, da madrugada, escreva
um livro inteiro, sei lá, mas a maneira que eu faço é tendo o roteiro antes de tudo que vai acontecer, porque ele funciona literalmente como uma bússola. Se não tiver aquela bússola, você vai ficar no mar sem saber para onde vai. Sim. E vai acabar se perdendo. Se tem uma bússola, você sabe qual a direção que você vai seguir. E essa nova trilogia, ela trata sobre qual é a trama central dela? Cada livro, na verdade, é um aspecto, né? Na Batalha do Apocalipse eu coloquei várias coisas que as pessoas se interessaram, né? Aí o primeiro livro, na verdade, é um grupo de anjos, né? E trata muito do mito de Atlântida, né? Que eu falei na Batalha do Apocalipse sobre essas histórias dessas civilizações perdidas e tal, as pessoas gostaram. Então, o Herdeiro de Atlântida, Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida, fala um pouco disso, esses anjos buscando, né? Indo ao último lugar onde tinha a última civilização, Atlante e tal, e os mistérios que se encontram lá, o que foi a partir de lá. E o segundo livro, que é o Anjo da Morte, é a história de um anjo que está na Terra durante as batalhas do século XX, né? Durante as guerras do século XX, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Vietnã, Guerra Fria e tudo isso, para observar e fazer uns relatórios para os anjos que ficam no céu, né? Que ficam tocados no céu. Esses caras vão à Terra fantasiados, esse é o último livro, fantasiados de seres humanos, né? Infiltrados sem que as pessoas saibam que eles são anjos para fazer esses relatórios. Então, cada livro procura focar um aspecto desse universo que eu criei, sendo que eles também vão ter... Falta um livro, né, que é uma trilogia, lancei 2, falta um. E apesar de cada um focar num tema, eles têm uma linha condutora, né, que eu não vou falar muito para vocês lerem. Para poder ler o livro. Essas todas as histórias vão se fechar no terceiro livro. Falar sobre guerras é algo que tu sempre quis? Tu sempre buscou? Eu acho que falar sobre guerras, né, no caso especialmente do Anjo da Morte, falar sobre... Eu tento focar não só sobre na questão institucional da guerra, mas como a coisa do soldado, né? A coisa do soldado, o sentimento do soldado naquela guerra, e porque a guerra é um troço muito complicado, né? Então, mexe com muitos sentimentos e onde a guerra nos interessa muito, nos emociona, porque é diante da morte onde o ser humano vai aos seus extremos, tanto de amor quanto de brutalidade, quanto de heroísmo, quanto de tirania, tudo se potencializa na guerra. Então, a guerra é um cenário para você entender profundamente os sentimentos humanos. Então, é um cenário interessante para você construir um romance, coisa assim. Quando eu li o teu primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, eu fiquei muito a sensação que ele daria um ótimo filme. Você acha que teus livros dariam bons filmes? É uma coisa, é um sonho que acho que todo autor tem, né? Dos livros virarem filmes. Eu acho que isso pode acontecer no futuro, quem sabe, né? Ainda uma realidade distante, mas eu não acho que nada seja impossível, né? Eu achava que era impossível que meu primeiro livro fosse lido por alguém, depois que ele fosse publicado, depois que ele fosse lançado nas livrarias. Eu achava impossível estar aqui com vocês, né? E hoje em dia isso se realizou. Então, nada é impossível. Então, acho que, de repente, no futuro, pode ser que exista. Mas antes é preciso ter um livro em língua inglesa, né? E é uma coisa que eu falei que o livro já saiu em vários países, não saiu em nenhum país de língua inglesa. É uma coisa que eu estou procurando esse ano correr atrás, para o livro continuar sendo bem vendido lá no exterior e fazer uma tradução, eu mesmo fazer uma tradução para o inglês, para que esse livro possa ser vendido porque o mundo, não necessariamente pensando nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas porque o mundo inteiro lê inglês. Essa é uma verdade, né? Então, a tradução dele em língua inglesa permite ele... ser um acesso a mais pessoas, né, no mundo. O Antônio de Penha, ele tá mandando uma mensagem pelo Facebook, pelo celular, enfim, fazendo uma pergunta. Se depois da trilogia, Filhos do Éden, olha a gaguejada. Porque é confuso mesmo, é confuso. É, bastante. Se você já tem alguma ideia do que vai fazer, você vai continuar no Sporverso, que ele até apelidou aqui no teu mesmo universo angelical, você vai criar alguma coisa diferente, você já imagina o que vai fazer? Eu costumo dizer que assim, o cara que é o escritor, todos os escritores que eu conheço, a gente mexe com o mental. Então a gente tem ideia para tudo. Eu posso estar saindo daqui, ter uma ideia, posso ver um filme e ter uma ideia. Então eu tenho ideia para muita coisa. Tenho ideia para vários gêneros de terror, de fantasia medieval, de ficção científica. Eu tenho muita ideia. Mas todas essas ideias ainda são ideias, não é nada que eu pensei. Por que eu não pensei em concretizar nada e nem fiz um projeto sobre isso? Porque no momento eu estou escrevendo o terceiro livro,
que é o Paraíso Perdido, e eu preciso mesmo me focar nisso. O escritor também é importante, quando ele está trabalhando, se focar naquilo que ele está fazendo. Se você não tiver foco, imagina como você vai escrever um livro de 500 páginas se você não tiver foco. Então, nesse momento, eu tenho vontade, sim, respondendo a pergunta dele, de escrever em outros gêneros, romance histórico, é uma coisa que eu tenho vontade de escrever também, tenho muita vontade, e tem ideias que eu tenho. No entanto, eu não sei. Eu quero escrever outras coisas nesse universo também, não sei se vai ser diretamente depois do próximo livro, então não tenho certeza, eu tenho ideias, mas com certeza eu agora estou focado em escrever o próximo. O encerramento da trilogia já tem uma data para ser publicado? Não tem data para ser publicado ainda, na verdade, eu nem comecei a escrever. O que eu tenho, que eu estou escrevendo agora é o roteiro para o livro. Sim. Né? Mas quando eu voltar para o Rio, onde eu moro, depois dessas viagens, eu vou começar a escrever o livro mesmo. E aí, eu não tenho data, mas o que eu tento fazer é não pensar muito na data para que, os meus leitores concordam comigo em geral, para que o livro seja o melhor possível. Também se fazer na correria, né? Um livro que seria escrito em 1 ano e meio, você escrever em 6 meses, é claro que vai ficar uma obra ruim. E um livro é uma coisa, cara, que fica para a eternidade, fica para sempre. Depois que eu morrer, o livro vai estar aí. Então, será que não vale a pena esperar mais um pouco, né? E fazer uma obra que fique melhor, bacana? Então, eu penso bastante nisso. Eduardo, o papo tá ótimo, só que infelizmente meia hora passa voando. Já estão lá levantando a plaquinha, dizendo que a gente tem que terminar. Eu quero lembrar Eu falei muito aqui, desculpas. Não, obrigado. É isso, por incrível que pareça, é para isso que a gente convidou você. Eu quero agradecer a tua participação, mas antes de me despedir aqui do programa, quero lembrar você que está em Balneário, Itajaí e região, o Eduardo Spor vai estar às 7h30 da noite no Balneário Shopping. A assessora vai brigar comigo ainda. Palco Balneário. Eu ainda lembro, até o final do dia eu lembro o nome do projeto. Eduardo, quiser deixar o convite aí pro pessoal ir lá? Por favor, apareçam lá. Esse papo que a gente está fazendo aqui, vamos continuar o papo lá. E lá o papo vai ser um bate-papo, né? A galera vai poder fazer as perguntas comigo. Então, por favor, venham, conheçam o trabalho. E a galera que já conhece, vem falar comigo. Vai ser um prazer encontrar com vocês todos lá. Eduardo, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. André, obrigado pela participação aqui na apresentação comigo. Henrique, acabamos o programa aqui, é uma satisfação em nome do Viva Voz e como fã também, pela presença do Eduardo aqui, e obrigado para você que nos acompanhou nesses 30 minutos de programa. Obrigado, reforçando o obrigado aqui do André, obrigado pela sua companhia aqui pela rádio e pela TV, obrigado pro pessoal que mandou mensagem pelo celular, mandou pergunta, não deu para fazer todas as perguntas, incluindo nem todas as do roteiro que eu gostaria de ter feito. Mais uma vez, obrigado, André, obrigado, Eduardo, e a gente se vê na segunda-feira, iniciando a Semana do Humor. Até lá! Viva Voz! Realização do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Andrés Lindwein, Henrique Flores, Ismael Filho e Cidiane Sutil. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.